uma borboleta. Ai, uma borboletinha tão linda. Uma borboleta? Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou analisar o filme O Sono da Morte. Quando esse filme entrou no catálogo da Netflix, eu cheguei a olhar o título e a sinopse. Acabei me interessando pelo filme sem nem sequer ter assistido ao trailer ou buscado maiores informações sobre quem assina a produção e direção do filme. Ao longo de sua 1h30, eu acabei gostando muito do filme. Posteriormente, eu acabei pesquisando sobre o filme, vendo o trailer, né? Fiz o contrário do que as pessoas deveriam fazer ao assistir o filme. E também descobri que esse filme é assinado pelo Mike Flanagan. Eu deveria ter suspeitado, porque esse filme tem algo muito em comum com A Maldição da Residência Hill, A Maldição da Mansão Bly, enfim, e diversas outras produções assinadas pelo Mike Flanagan. Claro, ele sabe como ninguém fazer bons filmes de terror com uma pitada de humanização do terror. Bem, por isso, nesse vídeo, eu senti a necessidade de fazer uma análise explicando o filme, mais especificamente o final do filme, porque tem um mini plot twist e é interessante responder algumas perguntas que o filme deixa pairando sobre a gente. Bem, vai ser a minha opinião, o meu ponto de vista e a minha interpretação sobre o que o filme representa, todo aquele terror presente no filme simboliza dentro da produção. Se você ficou curioso, segue comigo até o final do vídeo. E não esquece, já deixa sua curtida aqui no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não conhece. Sem mais delongas, vamos à sinopse do filme. O Sono da Morte conta a história de um casal, a Jess e o Mark, que decidem adotar uma criança. Com isso, eles adotam o Cody, que é uma criança que carrega com si uma habilidade muito especial. Ele consegue trazer à realidade os sonhos que tem. Então, sempre que ele dorme, ele consegue converter o sonho dele em uma realidade. O casal inicialmente acaba se surpreendendo muito com essa habilidade mágica que o Cody tem, mas em quanto tempo será que esses sonhos se tornarão pesadelos? O filme, ele tem como título original em inglês Before Awake, que fazendo uma tradução aqui seria algo como Antes de eu acordar, antes que eu acorde. O título acabou sofrendo uma grande adaptação e se tornou O Sono da Morte. Eu acho que ambas as escolhas, né, o título original como também a adaptação, condizem com o filme, mas O Sono da Morte é mais aterrorizante, assim, tem uma carga de terror mais intensa. Muito embora eu acho que o filme seja muito menos de terror e seja muito mais uma pegada de suspense. Como eu já falei pra vocês, ele tem um elemento de humanizar o medo que habita dentro do filme. É a mesma pegada que a gente observa, enfim, na Maldição da Mansão Bly, que já tem vídeo aqui no canal analisando essa série de terror do Mike Flanagan. E, bem, respondendo perguntas que ficam ao final do filme. A primeira pergunta é: como que a última lembrança que o Cody tem da mãe dele acabou virando o Homem do Cácaro? Bem, a própria Jess, ao explicar para o Cody do que a mãe dele morreu, acaba nos revelando no filme, de fato, o que aconteceu, né? Qual é a origem do Homem do Cácaro. A mãe do Cody amava muito o filho dela, enfim, sabia do talento especial que o filho tinha, mas ela sofria de câncer. E ao longo dos anos, enfim, o câncer foi consumindo ela e ela acabou ficando em estado terminal. Com isso, a imagem dela, a fisionomia dela mudou muito. O Cody, ao ver a mãe dele por uma última vez em estado terminal, enfim, com a aparência tão modificada, ele acaba guardando essa recordação. Não somente porque é uma imagem muito diferente do que ele estava acostumado de ver a mãe dele, mas, sobretudo, porque é o último momento que ele pôde ver a mãe. Então, ele se agarra a essa lembrança, a última recordação que ele tem da mãe dele. E com certeza, as últimas palavras que a mãe dele pronunciou para ele foram muito marcantes, né? Aquela frase que ela menciona para ele, algo como sempre estarei com você, enfim, que é justamente a frase que o monstro sempre menciona para ele. E por que essa lembrança de um momento, né, teoricamente, que deveria ser bonito, acaba virando um monstro para o Cody? Primeiro que é a última vez que ele vê a mãe dele. Então, aquilo por si só já é um trauma na vida dele. Depois disso, ele nunca mais viu a mãe dele, porque ele entrou para adoção, enfim.
consequentemente, ele agarra aquela lembrança com todas as forças. E é normal, uma lembrança vai se perdendo ao longo da vida, ainda mais para uma criança do tamanho que ele era, enfim. Ele vai esquecendo detalhes, informações daquele evento, e ele guarda as informações mais importantes daquele momento, que é o que a mãe dele fala para ele e a fisionomia que a mãe dele tinha para ele. Então, nem sequer mais ele lembra que aquelas palavras e aquela fisionomia correspondem à mãe dele. Mas ele lembra que aquilo corresponde a algo importante na vida dele. Com isso, ele continua a alimentar essa lembrança no subconsciente dele. Bem, a gente sabe que a mãe dele, enfim, sofreu de câncer e veio a óbito. E por isso, o Cody associa, a mãe dele ter sido levada pelo câncer, justamente a mãe dele ter sido levada pelo homem do Cácaro, porque aquela última lembrança que a mãe dele vai tendo na cabecinha dele é a lembrança, enfim, que ele tem do câncer. Aquilo é uma materialização do que o câncer representa para essa criança. E, consequentemente, como, enfim, mais ou menos na mesma linha do que já foi trabalhado, inclusive, na Maldição da Mansão Bly, pelo Mike Flanagan, ele também trabalha nesse filme esse mesmo conceito de como uma lembrança, enfim, vai perdendo a fisionomia, o rosto, enfim, e vai sobrando somente a representação do que aquela lembrança significa para as pessoas, enfim. E é isso o que o câncer representa na vida dessa criança, do Cody, no caso. Aquela lembrança, enfim, do aspecto visual que a mãe dele deixa para ele. Então, para o Cody, ele perde a mãe dele para aquilo, para aquele aspecto que a mãe dele fica, que é o câncer. Consequentemente, o grande monstro para ele é o câncer. E por que virou o homem do Cácaro? Bem, a imagem, a fisionomia da mãe dele foi perdendo traços femininos para ele ao longo do tempo, ele foi perdendo essa lembrança, e aquela lembrança foi se modificando, restando apenas para ele, um monstro, e consequentemente o homem do Cácaro. Logo, consequentemente, a gente pode afirmar que o homem do Cácaro foi quem devorou, quem levou a mãe dele embora, o câncer. E a pergunta que não quer calar: o que acontece com as pessoas que são levadas pelo homem do Cácaro, enfim? Bem, na minha opinião, essas pessoas de fato morrem, mas como é mencionado no filme, essas pessoas continuam existindo dentro do consciente do Cody. Da mesma forma que o Cody manteve a lembrança da mãe dele, que se tornou o homem do Cácaro, ele também continua alimentando essa lembrança de quem eram as pessoas que foram levadas pelo homem do Cácaro. Só que a grande diferença é que o homem do Cácaro não tem mais um rosto, enfim, não tem mais a característica da mãe dele, porque ele era muito novo para se lembrar de qualquer coisa. Mas, diferentemente das pessoas que foram levadas durante o sonho dele, ele tem capacidade de se recordar dessas pessoas, enfim, porque ele já está numa idade, enfim, que ele vai conseguir preservar essa lembrança. E, enfim, essas pessoas, de fato, na minha opinião, estão mortas para onde? Não tenho a mínima ideia. Mas, de fato, continuam existindo quando o Cody dorme e sonha com elas. Bem, e por que o monstro vai embora quando a Jessie mostra pra ele aquela borboletinha? E também, por que existe tanta borboleta nos sonhos do Cody? Mais uma vez, eu acho que a resposta está nos traumas e também nas experiências que ele teve durante a infância com a mãe dele. A gente sabe que a mãe dele foi a responsável por introduzir as borboletas na vida do Cody. Logo, é uma lembrança bonita que ele tem com a mãe dele, as borboletinhas. Diferentemente da última imagem que ele tem da mãe dele, que foi a imagem do câncer, enfim, do Cácaro lá, que levou a mãe dele embora. Bem, eu acho que as borboletas representam um jogo de dualidade. Ao mesmo tempo que ela representava algo muito belo, para o Cody também representava algo muito negativo. Eu acho que representa algo muito positivo quando a gente vê que essas borboletas se manifestavam em sonhos gostosos, agradáveis para o Cody. Mas, em contrapartida, elas também se manifestavam em pesadelos junto ao homem do Cácaro. Isso porque também é uma lembrança que lembra a mãe dele. Tanto as borboletas em sonhos belos como em sonhos ruins. Já a borboleta que ele vê, enfim, lá, o bordadinho que a Jessie entrega pro monstro, pro homem do Cácaro, representa a materialização de algo que pertencia à mãe dele. Logo, isso tem o potencial de trazer recordações mais claras na memória dele sobre a mãe dele. E ele acaba se tocando que aquele monstro que ele está alimentando, o homem do Cácaro, na verdade, não precisa existir, porque a última lembrança que ele quer manter da mãe dele não precisa ser o monstro do Cácaro, mas sim as lembranças boas,
representado por aquele objeto que lembra a mãe dele. Enfim, é um filme bem difícil de ser entendido, muito aberto a interpretações. Eu acho que talvez você tenha tido uma interpretação diferente também. E tá tudo bem. Escreve aqui nos comentários se você teve uma interpretação diferente desse filme, se você concorda com a minha, se você não concorda também, escreve aqui embaixo, aproveita e deixa o seu like nesse vídeo também. Mas, enfim, esse é um balanço geral do filme, é um filme que eu acho que vale muito a pena ser assistido. Como eu mencionei, ele é um terror, mas tem uma pegada muito grande de suspense e de drama. E como eu falei, né, ao longo da minha análise da explicação no final, ele consegue humanizar o terror. Por mais que existisse um monstro, é uma lembrança que foi modificada, enfim. Mas, no fim, ainda assim, aquela lembrança representa o amor que o Cody tinha pela mãe dele, que se foi convertido, de certa forma, ao temor que ele teve ao perder a mãe dele. Enfim, deixa aqui embaixo sua opinião sobre o filme. Deixa sua curtida também. Muito obrigada por assistir o vídeo até agora. Beijinhos e tchau, tchau!